Boa noite. Boa noite. Pesquisa Datafolha revela que rejeição a Dilma atinge nível de cola pré-impeachment. Executivos da Odebrecht e Andrade Gutierrez fazem exames no IML. Eles só comparecerão para prestar depoimento a partir de segunda-feira. Em encontro com religiosos, Lula diz que Dilma e ele estão no volume morto. Relatório dos Estados Unidos aponta que Estado Islâmico supera a Al-Qaeda no terrorismo. Delator da máfia do ISS deixa prisão em São Paulo. E Prefeitura testa o fechamento do Minhocão mais cedo aos sábados. Os 12 presos na 10ª etapa da Operação Lava Jato passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal no Paraná. Eles devem prestar depoimentos na semana que vem. Os executivos saíram da carceragem da Polícia Federal por volta das 9h30 da manhã. Eles ficaram no IML por cerca de 2 horas. Todos chegaram ontem à noite em Curitiba e dormiram na carceragem da PF, que tem capacidade para 18 presos e está lotada. Entre os presos estão os presidentes da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, e o da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. A prisão deles é preventiva, por tempo indeterminado. Segundo as investigações, as duas empresas participavam ativamente do cartel que fraudava contratos da Petrobras. Ontem, após a prisão dos executivos, a Polícia Federal informou que os desvios realizados pela Odebrecht e Andrade Gutierrez alcançam 710 milhões de reais. A estimativa leva em consideração a propina média de 3% em obras superfaturadas. Segundo o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, as prisões foram motivadas por pagamentos de propina no exterior, principalmente direcionados a integrantes das diretorias de abastecimento e serviços da Petrobras. E a agência de classificação de risco Moody's classificou as notas de crédito da Andrade Gutierrez e da Odebrecht sobre revisão por possível rebaixamento. Segundo a Moody's, o risco de crédito das companhias pode crescer após os mandados de busca e apreensão nas sedes da empresa e também na prisão de executivos das companhias pela Polícia Federal. A prisão dos presidentes e executivos das maiores empreiteiras do país é tema das revistas semanais. Com a manchete A Queda do Príncipe dos Empreiteiros, a revista Veja afirma que a prisão de Marcelo Odebrecht leva a investigação do escândalo da Petrobras ao patamar mais alto do poder na era Lula. Época traz uma foto de Marcelo Odebrecht na capa e a manchete: ele ameaça derrubar a República. A publicação destaca que Marcelo e seu pai Emílio Odebrecht mandaram um recado ao governo de que terão que construir 3 celas, uma para o patriarca da família, outra para o ex-presidente Lula e uma para a presidente Dilma Rousseff. Segundo a revista, Emílio Odebrecht acredita que o governo do PT está por trás das investigações lideradas pelo Ministério Público Federal. Já a Carta Capital não fala das prisões dos executivos. Traz a manchete: o enigma Lili Safra. Segundo a revista, uma biografia proibida no país revela segredos da bilionária brasileira. O jornal O Globo traz desabafo e confissões de Lula em um encontro com religiosos. Segundo a publicação, ele fez duras críticas ao PT e à gestão Dilma. Lula chegou a dizer que ele e a presidente estão no volume morto, numa referência à situação hídrica paulista. O encontro aconteceu no Instituto Lula, em São Paulo. Estavam presentes um grupo de padres e dirigentes de entidades religiosas. O interlocutor é o ex-ministro Gilberto Carvalho, mencionado diversas vezes por Lula em seu discurso de mais de 50 minutos. O petista reclamou que Dilma tem dificuldade de ouvir até mesmo os conselhos dados por ele. E destacou a dificuldade de convencer a presidente a viajar pelo país e fazer política olho no olho para defender sua gestão. Lula também criticou o silêncio dos ministros e disse que a gestão Dilma parece um governo de mudos. Ele destacou ainda que, em vez de falar de ajuste fiscal, é necessário indagar o que vem depois. E, segundo o ex-presidente, Dilma deixou o governo mais distante dos mais pobres.
As declarações de Lula repercutiram em Brasília. O presidente do DEM, o senador José Agripino, afirmou que Lula teria decretado a falência do PT. Segundo ele, o ex-presidente deu um atestado de óbito ao partido. Já para o líder petista na Câmara dos Deputados, Silva Machado, a fala de Lula deve ser vista como uma sugestão e não uma crítica ao governo da presidente Dilma. A Polícia Federal diz que Renan Calheiros recebeu propina de 30 milhões de reais. A denúncia foi publicada na revista Isto É deste fim de semana. Segundo a publicação, o inquérito da Polícia Federal revela desvio de 100 milhões nos fundos de pensão dos Correios e da Petrobras. Destes, 30 milhões teriam ficado com o presidente do Senado, segundo o delator do esquema, identificado no documento como Reinaldo Souza da Silva. O delator afirma que o deputado federal e relator da CPI da Petrobras, Luiz Sérgio, e o senador Lindbergh Farias, ambos do PT do Rio de Janeiro, também teriam desviado 10 milhões cada um para suas contas. De acordo com a denúncia, para desviar os recursos dos fundos de pensão, os acusados montaram o Grupo Galileu Educacional a fim de assumir o comando das universidades Gama Filho e Universidade do Rio de Janeiro, que passavam por dificuldades financeiras. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro, em vez de ser aplicado nas universidades, teria sido desviado para um emaranhado de empresas e depois, segundo o delator, remetido a Renan, Lindbergh e Luiz Sérgio. Segundo a investigação, em pouco menos de um ano, o MEC descredenciou boa parte dos cursos de ambas universidades e os fundos arcaram com prejuízo. Em nota, o senador Renan Calheiros, do PMDB, negou as denúncias e disse que não tem e não teve relações com as instituições mencionadas. O senador Lindbergh Farias, do PT, também negou qualquer relação com o Grupo Galileu e as universidades Gama Filho e Universidade. Para ele, a denúncia não tem pé nem cabeça. O deputado federal petista Luiz Sérgio afirmou desconhecer a denúncia e o inquérito da Polícia Federal. O ex-auditor fiscal e delator da máfia do ISS, Luiz Alexandre de Magalhães, deixou o centro de detenção provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de hoje. Ele tinha sido preso na quarta-feira em um bar do Tatuapé, na zona leste, suspeito de receber 70 mil reais. A justiça diz que o crime de extorsão não ficou caracterizado na prisão. Para o juiz, não houve flagrante porque Magalhães foi preso no momento em que recebia o dinheiro e não quando pedia. O Ministério Público diz que o dinheiro era propina que ele cobrava de colegas da Secretaria de Finanças envolvidos na máfia do Imposto sobre Serviço, o ISS, para não denunciá-los nos depoimentos. O promotor do caso, Roberto Bodini, pediu a prisão preventiva de Magalhães, alegando que ele está coagindo testemunhas. Mas o pedido ainda não foi julgado. A máfia do ISS, descoberta em 2013 e da qual ele fazia parte, cobrava propina para reduzir o valor de tributos. Segundo o MP, o esquema causou um prejuízo de 500 milhões de reais aos cofres da prefeitura. Pesquisa Datafolha aponta que rejeição a Dilma atinge nível de Collor pré-impeachment. Em abril, o segundo mandato de Dilma era considerado ruim ou péssimo por 60% dos brasileiros. Agora o índice subiu e atingiu 65%. Regular era 27% e agora 24%. E de ótimo ou bom era 13%. E neste novo levantamento aparece com 10%. Em 92, pouco antes de deixar a presidência, Fernando Collor tinha 68% de reprovação. A pesquisa também traz dois hipotéticos cenários eleitorais para a disputa presidencial de 2018. Aécio Neves, do PSDB, teria 35%. O ex-presidente Lula, do PT, 25%. E Marina Silva, ainda no PSB, aparece com 18%. Se a disputa for com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Lula aparece na frente com 26%, Marina Silva 25% e Alckmin 20%. O levantamento foi realizado na quarta e na quinta-feira. Datafolha ouviu 2.840 pessoas e 174 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa é a manchete do jornal Folha de São Paulo de amanhã.
E agora a manchete do jornal O Estado de São Paulo deste domingo. Segundo a publicação, a Operação Lava Jato investiga elo de offshores com empreiteira. O Estadão diz que os investigadores apuram relação de Odebrecht e Andrade Gutierrez com empresas que fariam depósito para propina. 83% dos clientes da Sabesp economizaram água no mês de maio. Foi o maior percentual desde que o programa de bônus para redução do consumo foi implantado, em fevereiro do ano passado. Segundo a Sabesp, a economia de água chegou a 6.200 litros por segundo, volume suficiente para abastecer quase 2 milhões de pessoas. Dos 83% que reduziram o consumo, 73% puderam usufruir do bônus. Segundo a estatal, o balanço de pessoas que aumentaram o consumo de água caiu, passando de 18% em abril para 17% em maio. O clube da comunidade do Parque Ecológico Vila Prudente está prestes a encerrar as atividades. A Secretaria Municipal de Esportes notificou a diretoria do clube, alegando ocupação irregular. A decisão surpreendeu a administração e quem frequenta o espaço. Mauro, há 15 anos, utiliza o campo de futebol para treinar crianças e adolescentes num trabalho voluntário. Diz que o clube da comunidade é, para muitos, a única opção de lazer. Os prédios têm seus playground e tal, aqui a gente só tem isso daqui. Fizeram o parque, mas a criançada não quer fazer corrida no parque, eles querem jogar futebol. E o único espaço que a gente temos é esse daqui. Vitor tinha apenas 10 anos quando começou a jogar bola aqui. Hoje, com 17, é o primeiro a reconhecer a importância do clube. Você perde o seu lugar que você frequenta há 7 anos, do nada, assim. Tipo, um lugar que você vem todo sábado e domingo, jogar bola, fazer o que você gosta. Na capital, segundo a prefeitura, existem 284 CDCs, que são unidades esportivas em terrenos municipais. Mas a administração é indireta, feita pela própria comunidade. Esta área de 6 mil metros quadrados na Zona Leste vem sendo utilizada pelo Clube da Comunidade Parque Ecológico Vila Prudente há quase 20 anos. O problema é que agora o CDC terá que desocupar a área, uma decisão que surpreendeu os diretores e frequentadores do clube. Em nota, a Secretaria Municipal de Esportes informou que a área será incorporada ao Parque Ecológico Vila Prudente e que a permanência do clube da comunidade não foi autorizada por se tratar de uma ocupação irregular. Uma situação que está sendo contestada pela presidência do clube. É regular, registrado na Secretaria de Esporte, tem seu estatuto, tem a sua contabilidade, tudo em dia, todas as informações na Secretaria de Esporte. E nós recebemos essa surpresa desagradável, porque agradável não aparece. Nas 2 décadas de administração do espaço, a associação responsável por manter o terreno construiu vestiários, lanchonete, salão de festa e campos de futebol, que são alugados para a comunidade. Um investimento que já ultrapassou os 2 milhões de reais ao longo destes anos. Quem também está preocupado com a possível desocupação é Marcelo, professor da Escolinha de Futebol do Santos, que há 2 anos aluga a quadra de grama sintética do clube. A molecada nesse ano da tecnologia, o pessoal cada vez mais é videogame, tablet, celular, então a gente deixa para aproveitar a molecada jogar. São poucos, né, os espaços que tem e ainda estão, a gente corre o risco de perder. Nós estamos solicitando uma dilação do prazo para que a gente tome pé realmente da situação e para verificar exatamente a quem contestar, no caso, para a gente continuar aqui executando essa obra social e gratuita, no caso de trabalho. A Prefeitura testa o fechamento mais cedo aos sábados do elevado Costa e Silva, o Minhocão. Hoje, os carros puderam circular pelo elevado Costa e Silva só até o meio da tarde. Pouco antes das 3 horas, um funcionário da CET fechou o acesso que, aos sábados, costuma ficar aberto para os veículos até às 9h30 da noite. Segundo o secretário de Transportes do município, Gilmar Tato, esse foi apenas um teste. No sábado que vem, o Minhocão volta a ficar aberto aos carros até a noite. Nós temos a convicção
de que é possível fechar o Minhocão, não traz grandes transtornos na cidade. Entre o custo-benefício, traz mais benefício você fechar o Minhocão a partir das 15 horas. A decisão final sobre o fechamento aqui do Minhocão para os carros aos sábados à tarde ainda não está tomada. Isso depende de estudos que estão sendo feitos pela CET sobre o impacto do trânsito aqui na região. A previsão é que a Prefeitura tenha uma resposta definitiva para essa questão até o final do mês que vem. O fechamento aos sábados, ele atende a essa demanda, primeiro, do que está garantido em lei do plano diretor estratégico, segundo, do que a cidade precisa de fato, que é desativá-lo como viário e depois discutir o que se faz um parque em cima, se demole, se derruba. Tudo bem, pode ser até mais cedo, é ótimo, acho que dá uma aliviada. E o trânsito? Não é problema nosso, é de quem mora em outro bairro, aqui pra gente é excelente. Péssima também, porque é uma ligação, porque não tem farol e é muito mais rápido você fazer esse trajeto pelo Minhocão. Não sou a favor. Não? Não. Eu estaria chegando mais cedo no local onde eu precisava. Uma adaptação, né? O próprio motorista ele vai se adaptando à nova realidade, né? Então ele vai buscando caminhos alternativos. O Minhocão seria palco de pelo menos 18 atividades da virada cultural neste fim de semana. Mas elas foram transferidas de endereço depois que a Polícia Militar reclamou que o local não tinha rota de fuga em caso de tumulto. O Ministério Público abriu inquérito civil para investigar se faltava segurança. O secretário da Cultura disse que a Prefeitura aceitou mudar a programação, mas não concorda com o posicionamento da PM. Na verdade, a virada já estava prevista para ser atividades de pouco impacto de barulho, de pouco impacto de pessoas, mas aí houve um entendimento de que caso a gente não aceitasse esse fechamento, o Ministério Público poderia achar uma ação judicial, que nós achamos que não era o caso de levar isso para judicialização. O inverno começa amanhã e hoje já fez frio em São Paulo. As temperaturas ficaram entre 12 e 20 graus. Isso acontece porque o ar polar atingiu o sul e o sudeste do país. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. O frio diminui um pouco no sul do país com a volta das chuvas na região. Uma nova frente fria provoca pancadas entre o norte gaúcho e o sul e leste do Paraná. Ainda vai chover também na região norte do país e em toda a costa nordestina. Mas o tempo não deve ficar totalmente fechado e ainda faz calor por lá. A máxima chega aos 28 graus em Salvador e em João Pessoa, 30 em Maceió e em Fortaleza e aos 34 graus em Manaus. Aqui no Sudeste, máxima de 24 graus em Belo Horizonte e 26 em Vitória. Já na região Sul, apesar de esquentar em relação aos últimos dias, a máxima não vai passar dos 21 graus em Porto Alegre e dos 20 em Floripa e em Curitiba. Aqui em São Paulo, domingo será de sol entre nuvens em todo o estado e esquenta um pouquinho. A massa de ar seco mantém o tempo estável e não há previsão de chuva. Aqui na faixa leste, amanhã começa com mais frio, mas o tempo aberto e o predomínio de sol aumentam as temperaturas durante a tarde. A máxima já alcança os 24 graus em Marília, 28 em Presidente Bernardes e em Votuporanga, faz 27 graus na cidade de Ribeirão Preto e no litoral a máxima chega aos 25 graus em Santos. Aqui na região metropolitana, o frio da madrugada continua e as temperaturas ficam amenas durante o dia. Nessa madrugada, mínima de 11 graus aqui na capital e máxima à tarde de apenas 23. No início da semana, esquenta um pouquinho, mínima de 13 e máxima prevista já de 25 graus na segunda-feira, com sol e tempo firme. E na terça, a máxima fica em torno dos 24 graus. E a seguir, relatório do governo americano afirma que o Estado Islâmico teria ultrapassado a rede Al-Qaeda como principal grupo terrorista. E ainda, em Londres, milhares de pessoas foram para as ruas protestar contra medidas de austeridade do governo britânico. Os manifestantes pediam o fim dos cortes no orçamento no sistema público de saúde. Respeito é pra. Leve
Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Neste domingo, o Mesa Redonda debate a punição ao jogador Neymar e o jogo do Brasil contra a Venezuela. Tem ainda tudo sobre o clássico Santos e Corinthians. E a presença de Juan Carlos Osório, técnico do São Paulo. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Antitranspirantes Dove Men Care. Protege sem irritar sua pele. Uma árvore caiu e derrubou parte do muro do cemitério da Consolação na tarde de ontem. A árvore ficava na calçada da rua Coronel José Eusébio, no centro da cidade. A queda não deixou feridos e não bloqueou a via, que seguiu com o tráfego normal. A subprefeitura da Sé, responsável pela área, informou que um laudo já havia comprovado a necessidade de remover a árvore, mas as 2 tentativas de retirada feitas até então haviam sido canceladas devido a carros estacionados no local. Começou agora há pouco mais uma edição da Virada Cultural de São Paulo. São mais de 1.500 atrações artísticas e gastronômicas durante 24 horas. As apresentações acontecem nos palcos montados no centro e em vários bairros da cidade. O encerramento amanhã, às 6 da tarde, será com um show de Caetano Veloso na Praça Júlio Prestes. A programação completa do evento está no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. Relatório do governo americano afirma que aumentou o número de ataques terroristas em 2014. O Estado Islâmico teria ultrapassado a rede Al-Qaeda como principal grupo terrorista. O relatório do Departamento de Estado americano diz que cerca de 33 mil pessoas morreram em ações terroristas no ano passado. O número é o dobro do registrado no ano anterior. A maioria dos ataques ocorreu na Síria, Iraque, Paquistão, Afeganistão, Índia e Nigéria. O documento destaca a forte capacidade do Estado Islâmico em recrutar militantes estrangeiros e espalhar sua mensagem pelo mundo. O grupo obteve rápidos ganhos territoriais na Síria e no Iraque em 2014, superando a Al-Qaeda, a organização que orquestrou os ataques de 2001 nos Estados Unidos, como o maior grupo jihadista do mundo. E explosão de carro-bomba na capital do Iêmen deixa 2 mortos. O carro-bomba explodiu em Saná, capital do Iêmen, perto de uma mesquita usada pela milícia Houthi. Os insurgentes Houthi são xiitas e considerados hereges pelo Estado Islâmico. O grupo assumiu o controle da capital iemenita em setembro passado. A ação levou à guerra civil e ataques aéreos por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita. Negociações organizadas pela ONU em Genebra entre os partidos iemenitas em guerra terminaram ontem sem acordo. Milhares de pessoas foram para as ruas de Londres, Glasgow e outras cidades no Reino Unido protestar contra medidas de austeridade do governo britânico.
A manifestação organizada por sindicatos, ativistas e políticos da oposição critica os planos do primeiro-ministro David Cameron, do Partido Conservador, que prevê cortes em gastos públicos de pelo menos 30 bilhões de libras pelos próximos 4 anos. Em Londres, o protesto percorreu ruas do centro, incluindo a região do Parlamento e de Downing Street, sede do governo do Reino Unido. Cartazes pediam o fim dos cortes no orçamento público, sobretudo no sistema público de saúde. Reeleito em maio, David Cameron alega que os cortes são fundamentais para o país. Para se defender, destaca a taxa de desemprego em torno de 5,5% e a ausência de inflação. Na Venezuela, manifestantes convocados pelo partido opositor a Nicolás Maduro fizeram uma marcha pelas ruas do centro de Caracas. Os manifestantes pediam pela libertação do líder da oposição, Leopoldo López, preso há mais de 1 ano, sob a acusação de instigar protestos contra o governo e que faz greve de fome há 27 dias. Lilian Tintori, mulher de López, e Patrícia de Ceballos, casada com Daniel Ceballos, outro opositor detido, participaram do protesto. Tintori disse que López pode encerrar o ato de protesto desde que o Conselho Nacional Eleitoral defina a data das eleições parlamentares, previstas para ocorrer no segundo semestre. O Brasil tentou, mas não deu. Na madrugada deste sábado, a seleção brasileira perdeu a disputa da final da Copa do Mundo de Futebol Sub-20 para a Sérvia. O Mundial foi disputado na Nova Zelândia e os sérvios nunca tinham conquistado a competição. O placar ficou em 2-1. O gol do título foi marcado nos últimos minutos da prorrogação. Lewis Hamilton é pole position pela 7ª vez em 8 corridas neste ano. O treino classificatório para o Grand Prix de Fórmula 1 na Áustria foi marcado por uma forte chuva, que causou a derrapagem do britânico e de outros pilotos, como de seu companheiro de equipe Nico Rosberg, que ficou 0,2 de segundo atrás de Hamilton e larga em segundo lugar. Em terceiro, saiu o piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, e logo atrás, o brasileiro Felipe Massa, que no ano passado largou em primeiro lugar na mesma etapa. O brasileiro Felipe Nasser da Sauber larga na 8ª posição. O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria é amanhã de manhã. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Boa noite e até lá. Confira todos os lances de Santos e Corinthians com o time do Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.